melhor. Tá com ruído, assim, não sei te dizer, a gente não tá conseguindo te ouvir bem. É tipo um ruído, assim. Vou tentar desconectar aqui para ver se direto do computador se melhora. Vamos testar também. Eu tô com uma caixa de som aqui também. Não sei se não é a caixa que eles estavam dizendo. E agora, Zé, se vocês me ouvem melhor? Sim, agora sim. Tá, eu tô pelo microfone do próprio computador, tá? Vou tirar qualquer tipo de auxiliar aqui. Bem melhor. Beleza. Então, tá contigo, tá? Só para te explicar, a gente tá com a turma aqui de gestão da qualidade total. A gente tem uma galera aqui que tá desde assim do 8º, que tá indo embora já da FURG. Há uma galera que tá aqui, acho que pelo 2º, 3º semestre, de repente. Então é um público bem misto, assim, bem misturado mesmo. Mas tem muita gente aqui que tá saindo agora e vai fazer TCC semestre que vem. Então eu acho que alguns insights que tu vai trazer aí vai ser legal também pro pessoal. Não, beleza. Para compartilhar aqui, Zé, nessa bandeja aqui, né? Isso. Lá aí, acho que tá. Aí. Perfeito. Tá com a tela cheia aí? Não, eu tô vendo o teu PowerPoint. Agora sim. Já tô gravando. Feito, Marcelo. Contigo, então. Valeu. Valeu. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, pessoal, em primeiro lugar, uma boa noite a todos aí. Né? Então, falar um pouquinho bem rápido, de forma bem resumida, da minha pessoa. E depois a gente já entra no assunto para a gente tratar um pouquinho de pesquisa quantitativa, não que eu seja muito expert nessa área, mas como eu tenho um pouquinho de experiência devido à dissertação de mestrado, que foi toda nessa pegada quantitativa, tentar ajudá-los aí de alguma forma, levando um pouquinho de experiência do que eu tenho, tá? Eu sou natural aí de Rio Grande, tá? Então, qualquer semelhança com sotaque não é mera coincidência, tá? Eu sou daí da terrinha, estou fora há 4 anos, estou desde 2019 aqui para Santa Catarina, fazendo aqui vim fazer o mestrado e agora sou colega do Zé Fica no doutorado. Beleza? Vamos lá, então. Uma breve apresentação acadêmica, né, da minha formação. Eu sou bacharel em administração de empresas, não sou cria da FURG, sou da extinta Atlântico Sul, sou cria da primeira turma aí da Atlântico Sul, tá? Eu me formei em 2006 em administração de empresas. Depois fiz 2008, 2009, fiz uma especialização ali em controladoria, já como Anhanguera, aí em Pelotas, aí do lado de Rio Grande, né? Em 2019 eu comecei mestrado aqui na UFSC de Santa Catarina, concluí em 21 e já ingressei no doutorado aí junto com o Zépica em 2021 mesmo, tá? Finalizei já as disciplinas de obrigatórias e créditos, agora só estou focado no projeto da tese e na conclusão do curso. O que eu faço da vida hoje, pessoal? Então, hoje eu atuo como administrador, tá? Eu atuo no mercado como administrador de empresas. Hoje eu trabalho aqui numa construtora, aqui para vocês devem escutar as notícias aqui de Santa Catarina. Hoje Itapema é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Então, está todo mundo investindo dinheiro aqui através do mercado imobiliário. Tá? E eu trabalho como administrador numa construtora, na Ita Construtora. Tá? E à noite, para me divertir, eu faço o que eu mais gosto da vida, que é dar aula. Tá? Então, à noite eu dou aula aqui na Universidade de Uniavan, nos campos de Balneário Camboriú e Itapema também. Tá? Então, eu dou aula de modelo de negócios, consultoria empresarial e gestão de marketing. O meu mestrado e doutorado é na linha de pesquisa de marketing, tá, pessoal? Por isso, mais pesquisas quantitativas do que pesquisas qualitativas.
Quando quiser interromper, pessoal, fazer qualquer pergunta, é só chamar o Zé, porque aí fica à vontade, tá? Não precisa esperar o final para a gente poder interagir. Então vamos falar, pessoal, vamos entrar no assunto, vamos parar de lenga-lenga, né? Vamos falar naquilo que interessa. Por que eu cheguei, né, nessa linha de pesquisa mais quantitativa, né? A área de marketing, pessoal, não sei quem é que está aí querendo fazer TCC em marketing, é uma área muito, como é que eu vou dizer, muito ingrata para o pesquisador. Por quê? Parece que pesquisa qualitativa não é muito aceito nessa área de marketing. Pessoal, para publicar, por exemplo, em revistas internacionais e de renome, a gente tem que ter estudos quantitativos, né? Tá mudando um pouco agora essa pegada. Alguns estudos qualitativos de qualidade já estão sendo mais aceitos, mas a pegada maior ainda é estudo de ímpeto quantitativo, tá? Pessoal, então, de onde que eu parto, né? Pesquisa quantitativa. Vocês estão tendo aula com o Zé, porque em algum momento ele deve ter falado com vocês o grande conflito que há das questões de pesquisa quantitativa e qualitativa, né? Então, de onde vem a pesquisa quantitativa? Então, as raízes da pesquisa quantitativa, né, as bases epistemológicas, depois o Zé vai explicar para vocês certinho, caso ele já não tenha explicado o que são as questões epistemológicas, né? O que é? A gente teve disciplina de epistemologia agora no doutorado, então o que é isso? De onde vêm as coisas? Por que dentro da pesquisa, principalmente marketing, por que o que é mais aceito no mercado em termos de pesquisa tem relação com quantitativo? Justamente por essa base epistemológica vinculada ao contexto positivista. Ou seja, se não tem número, se não tem estatística, né, se não tem evidências, se não tem experimentos, a gente não consegue comprovar que realmente um estudo ele é válido. Tá? Então, a gente parte desse contexto, das ciências chamadas ciências duras, né, das ciências mais exatas, tá? Como forma de comprovação científica. E isso, se a gente for parar para analisar, é um contexto muito cultural dentro da pesquisa, tá? Que vem dessas raízes positivistas, ou seja, nós temos a vertente, né, mais qualitativa da pesquisa e temos essa vertente mais positivista, que são os estudos quantitativos. Tá? Então, ao longo da história, ao longo dos anos, a pesquisa positivista tomou conta, quase que como o único método de se fazer pesquisa em diferentes ciências. E nas ciências sociais, na administração, em boa parte das linhas de pesquisa que nós temos hoje dentro das universidades, ainda o que é mais aceito são as pesquisas de ciências com comprovação científica através de ciências exatas, tá? Principalmente aí os aspectos matemáticos e estatísticos, tá? Então, a gente tem ainda uma desconstrução a fazer em relação a métodos de pesquisa, tá? Então, graças a Deus agora, nos últimos anos, vem uma vertente muito forte de pesquisadores, também na área de marketing, com o viés bem qualitativo de pesquisa. E eu vou falar para vocês daqui a pouco o que eu entendo, né, desses aspectos, dessa grande... Não chega a ser uma briga, mas por que há tanto contraponto em relação às duas pesquisas, quando, na verdade, a união de métodos de pesquisa, na minha visão, seria a melhor forma de fazer pesquisa. Tá? Então, a gente fica, não, eu vou caminhar pela vertente quantitativa, porque isso vai ser mais aceito entre os pares, eu vou conseguir comprovar correlações, né, daquelas variáveis que eu estou estudando, e isso vai ser mais aceito tanto no contexto científico quanto no contexto social. Tá? Então, a cultura dentro da pesquisa, ela também vai impactar muito na forma com que a gente vai escolher. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2018, eu prestei seleção para fazer mestrado aí na FURG, tá? E eu apresentei um projeto na área de marketing, só que com metodologia qualitativa. Eu fui bem em todos os quesitos da seleção. Quando chegou no quesito projeto, a minha nota foi lá embaixo. Depois, conversando com o pessoal, eu descobri por que a minha nota foi tão baixa no aspecto de projeto. O meu projeto estava com metodologia qualitativa e o orientador, que
que ia fazer a orientação daquele projeto era um orientador com uma pegada totalmente quantitativa. E aí a vaga acabou ficando para um outro colega que estava com um projeto mais alinhado com a metodologia do orientador. Ou seja, para ver como a questão cultural ela ainda traz algum tipo de preconceito em relação à pesquisa em determinadas áreas. Outras áreas, como, por exemplo, áreas organizacionais, eu tive o prazer de estudar com vários colegas que fazem pesquisa na área de organizações. A pesquisa qualitativa é totalmente aceita, né? Ou seja, o pessoal quer muito mais investigações qualitativas que permitem uma maior reflexão e interpretação do que propriamente a gente ficar apegado a dados numéricos para tentar encontrar evidências daquilo que a gente está tentando estudar. Tá? Então, dando andamento, pessoal, eu trouxe aqui a classificação das concepções de pesquisa de marketing. Tá? E por que eu trago essa figura mais relacionada ao marketing? Tá? Essa figura ela foi adaptada por uma colega aqui do programa, a Ludmila. Tá? Ela fez uma pesquisa quantitativa na dissertação de mestrado dela, e ela, através dos conceitos do Malhotra, ali, 2006, ela, que na verdade, permanecem, tá? Até a última atualização do Malhotra deve ter sido 21, não sei se foi 19 ou 21, tá? E permanece essa concepção, e aqui vocês já podem ver o que? A primeira divisão dentro da concepção de pesquisa. Pesquisa exploratória, de um lado, e pesquisa conclusiva do outro. Né? Mas qual é a diferença? O que isso tem a ver com quantitativo e qualitativo? Quando eu quero partir para uma pesquisa que eu vou usar mais adiante, ferramentas, né, estratégias, métodos mais qualitativos, geralmente eu estou fazendo uma pesquisa mais exploratória. Então, a gente pega bem dentro desse contexto. O que é explorar, né? O verbo explorar. Quando eu tenho quase nada de informações sobre o meu objeto de pesquisa. Quando a gente está na graduação, e é o caso de vocês aí, a gente incorre um erro muito grave quando a gente vai fazer pesquisa. A gente primeiro quer escolher o método. Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa. Mas por que quantitativa? O que tu vai pesquisar? Não sei ainda. Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que quer pesquisar e já está escolhendo o quê? Qual método utilizar na pesquisa? Isso é um grande equívoco que geralmente o pesquisador comete. Quando eu quero me agarrar ao método, né, ficar enraizado a um determinado método, eu só sei fazer pesquisa quantitativa ou eu só sei fazer pesquisa qualitativa. A gente, enquanto pesquisador, acaba ficando um pouco frágil. Então, o ideal, quando a gente vai fazer pesquisa, é o que é? Pelo menos ter um conhecimento abrangente de diferentes métodos de fazer pesquisa, tá? E aí a gente entra nas questões do quali e do quantitativo. Quando eu tenho uma exploração a fazer, ou seja, eu vou explorar algo, quando é que a gente explora algo? Vamos supor, a gente chega numa floresta e não sabe nada do que tem naquele contexto. Eu não conheço as árvores que ali estão, não sei quais são os habitantes dessa floresta, não sei quais são os animais que tem nessa floresta, ou seja, para mim tudo é muito novo. Quando é tudo muito novo, o que eu vou fazer? Eu vou explorar. Simples. Olha, tentem pegar essa analogia da floresta. Cheguei numa floresta que eu nunca pisei antes. O que eu vou fazer? Vou explorar, vou começar a conhecer, vou ver para que lado que tem um rio, onde é que tem água que eu possa beber, onde é que eu posso encontrar alimento, será que tem árvores com frutas? Será que tem árvores onde eu posso extrair algum tipo de vegetal? Onde estão os animais que eu posso caçar? Que tipo de animal que existe nessa pesquisa qualitativa, né, de cunho exploratório. Eu não posso querer concluir nada nessa floresta se eu nem conheço onde estou pisando. Então, quando eu tenho um objeto de pesquisa, eu vou pesquisar algo que eu desconheço quase que 100%, eu quero pesquisar determinado assunto, mas eu não tenho nem ideia de quando sair. Faço uma pesquisa qualitativa para entender melhor o que a gente chama aí de objeto de pesquisa ou fenômeno de pesquisa.
vai explorar, ó, vai ler o que tem a respeito. Aí eu posso fazer pesquisa bibliográfica para levantar todas as leituras possíveis sobre determinado assunto. Então, eu vou explorar. Agora, quando eu já domino um determinado assunto, ou quando já existe dentro da literatura, dentro dos livros, dentro dos artigos, tá? E ainda mais, já existem muitas pessoas, né? Já existem muitas pessoas pesquisando sobre esse assunto. Eu posso tentar partir para uma pesquisa quantitativa de cunho conclusivo. Ou seja, pô, eu já tenho muitas evidências sobre determinado assunto. Então, se eu tenho muitas evidências sobre determinado assunto, eu posso tentar concluir algo sobre aquele assunto. Para mim, pessoal, a forma mais simples que eu encontrei de conseguir diferenciar o que é quali e o que é quanti. Se eu não entendo sobre o assunto, eu vou explorar, vou fazer pesquisa qualitativa. Vou fazer o quê? Observação, participante ou não participante. Vou fazer entrevistas com perguntas abertas, onde eu posso escutar o máximo de coisas do meu entrevistado. Ou seja, eu não quero concluir nada. Eu quero entender o fenômeno. Eu quero entender melhor as coisas. Agora, se eu já tenho um bom entendimento sobre as coisas, sobre aquele fenômeno, aquele objeto que eu estou pesquisando, eu vou tentar concluir alguma coisa. Óbvio que depois a gente vai falar um pouco da parte estatística. Óbvio que a gente não vai conseguir, e na maioria dos casos, generalizar resultado de pesquisa conclusiva quantitativa, porque é difícil a gente conseguir estabelecer uma população exata e depois uma amostra representativa dessa população, principalmente no Brasil, onde a gente não tem muito acesso a dados, tá? Mas isso a gente vai comentar daqui a pouco. Então, dentro da pesquisa conclusiva, que aí a gente já está direcionando o estudo para o quantitativo, nós podemos fazer de forma descritiva e de forma causal, tá? Então, o que é a forma causal? Nesse estudo que a colega fez, ela foi para o lado descritivo e não o causal. O causal, a gente tem muito mais relação com o quê? Com experimentos, experimentação, tá? É bem a ideia do ratinho de laboratório. Se eu der determinado medicamento para o ratinho, o que vai acontecer? Relação de causa e efeito, tá? E a pesquisa descritiva, a gente quer entender um pouco mais, tá? Sobre essa amostra que a gente selecionou. Então, a gente quer descrever um pouco mais. A gente não quer analisar, se eu fizer isso, o que acontece? Se eu der uma bala para uma criança, qual será a sua reação? Isso é pesquisa causal. Agora, eu quero descrever o que acontece quando diferentes fatores impactam, de repente, vamos puxar para o marketing. O que acontece com o consumidor quando ele é impactado por diferentes fatores? Por exemplo, a atmosfera da loja, cheiro, música, iluminação. O que acontece com um consumidor quando eu o coloco dentro de um ambiente com diferentes variáveis atuando sobre ele? E aí a gente vai analisar, tá? E aí a gente vai ou observar ou perguntar para essa pessoa quais são as suas reações. A gente está descrevendo uma determinada situação. Nesse estudo específico da Ludmilla, o que ela fez? Ela descreveu, e eu trouxe o exemplo do ambiente da loja, porque ela descreveu como atua, como o ambiente da loja, nessas questões de iluminação, cheiro, música, como isso atua sobre o consumidor, gerando uma possibilidade de compra por impulso. Ou seja, a pessoa se sente agradável dentro da loja, um som ambiente, um conforto devido ao cheiro, um conforto devido à iluminação, e como é que isso impacta no comportamento de consumo dessa pessoa. Então, ela estudou isso, depois que as pessoas tiveram acesso à loja, ela fez questionário, tá? Que é o que? O levantamento, e através desse levantamento ela conseguiu entender de que forma esses elementos da atmosfera da loja impactam numa possível compra por impulso, tá? Então, ela foi o quê? Foi descrevendo a reação das pessoas. Ela não quis saber causa e efeito. Bota a luz, tira a luz, põe a música, tira a música e vê o resultado. Não.
Ela foi descrevendo o que ia acontecendo conforme as respostas que as pessoas iam dando para ela. Tá? Então, essa pesquisa descritiva ela pode ser por observação ou pode ser por levantamento. Observação é o pesquisador participar no momento em que está coletando os dados, em que as coisas estão acontecendo, e ele ficar observando e tomando nota de tudo que está acontecendo. E o levantamento é aplicar um questionário, tá, com perguntas, geralmente não, na maioria das vezes, perguntas fechadas, ou seja, como você se sentiu em relação à música? Escala Likert, né? De 1 a 5, de 1 a 7, dependendo da metodologia, da técnica que está sendo utilizada, vai depender o tipo de escala que está sendo utilizado, tá? Nesse estudo, ela usou escala de 7 pontos e perguntava para as pessoas como você se sentia em relação à música, como você se sentia em relação ao cheiro, como você se sentia, o cheiro, o aroma, né? Se sentia em relação à iluminação, e as pessoas iam respondendo através de um questionário fechado, e elas respondiam de 1 a 7, a intensidade com que aquilo mexia com ela. E aí ela ia tirando as conclusões em cima do estudo. Esse levantamento, pessoal, ele pode ser transversal ou longitudinal. Qual é a diferença de um e de outro, tá? Quando eu faço um levantamento de cunho transversal, eu tenho que é um recorte. É quase como se eu tirasse uma fotografia de um momento específico para fazer análise. Nós vamos pegar, aqui tem praia e tem praia, tá? Eu vou na praia e tiro o quê? Tiro uma fotografia, sei lá, do pôr do sol, e vou fazer análise sobre isso, ou seja, eu vou analisar um momento específico daquela minha ida à praia. Cheguei na praia às 18h30, tirei uma foto. Eu vou fazer uma análise transversal, ou seja, eu fiz um recorte. Quando eu tenho um estudo longitudinal, eu tenho um estudo ao longo do tempo. Então, eu vou avaliando comportamentos e mudanças do ambiente ou mudança no comportamento das pessoas ao longo do tempo, tá? Para encontrar padrões de comportamento. Tá? Então, eu vou na praia às 6h30. Eu chego lá, tem uma pessoa correndo. Eu vou no outro dia, praia às 6h30. Eu chego lá, essa pessoa está correndo com outra pessoa. No terceiro dia, ela volta a correr sozinha. No quarto dia, com outra pessoa. Eu começo a analisar o quê? Dentro dessa minha observação longitudinal. Que um dia sim, um dia não, aquela pessoa tem companhia para correr na beira da praia. Ou seja, eu estou fazendo uma observação a longo prazo. Se eu simplesmente tirar uma foto de um dia que eu for na praia, a minha conclusão pode ser outra. Ou seja, essa pessoa vem correr sozinha na praia. Oi? Te ouvindo normal, tá normal. Ah, não, eu escutei aqui, não sei se foi o microfone aí. Tá, pessoal? E dentro desse contexto da pesquisa transversal, eu posso fazer uma transversal simples ou uma transversal múltipla. O que muda? O número de amostras. Transversal simples, eu vou fazer uma pesquisa para uma amostra, e transversal múltipla, eu vou fazer pesquisa para diferentes amostras, tá? Ou diferentes populações. É que a gente já fala amostra porque pesquisar populações, dependendo do contexto da pesquisa, é bem difícil a gente conseguir, a não ser que a população seja muito restrita, aí a gente consegue entrevistar todas as pessoas dentro do estudo, tá? Então, pessoal, para resumir, a gente tem, primeira coisa que a gente tem que pensar, o que a gente, para aqueles que vão fazer TCC, que estão pensando no assunto, não sabem ainda muito bem, e aqueles que estão começando para já ir pensando, né? O que eu deixo como dica, né? Que tipo de estudo eu quero fazer? Problema. A gente tem, dentro da universidade, a gente tem que estar cercado enquanto pesquisadores, a gente tem que estar cercado de problemas. A melhor coisa que existe para um pesquisador é um problema. Quando a gente encontra o real problema da nossa pesquisa, fica tudo mais fácil. Eu quero investigar a floresta, só que eu nunca pisei naquela floresta e tem poucos relatos sobre aquela floresta. O que eu tenho que fazer? Esse é o meu problema. Pô, eu não vou conseguir concluir nada em algumas visitas na floresta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou explorar mais o fenômeno. Eu vou para o lado qualitativo, exploratório.
Ah, não, eu já fui várias vezes. Praia do Cassino. Pô, Praia do Cassino a gente conhece, quem é da cidade aí sabe quando vai estar vento, quando não vai estar vento, o melhor lugar, quando pode andar com carro, quando não pode andar com carro. Ou seja, a gente já tem uma série de variáveis que a gente mais ou menos já tem esse conhecimento sobre o que vai acontecer. Não vou no cassino em dias de muito vento, porque a areia voa das dunas ali para onde passam os carros e os carros atolam. Então, eu já posso tentar concluir alguma coisa sobre esse fenômeno. Por quê? Porque eu já tenho várias evidências. Tá? E aí, dentro da pesquisa quantitativa, geralmente não, quase que 100% das vezes a gente quer o quê? Conclusões. A gente quer tirar conclusões. Tá? Isso que é o bacana da pesquisa quantitativa, porque tu consegue, tu lê diversos autores e tem muita gente falando sobre o mesmo assunto, tem muita gente te indicando um caminho, te indicando uma explicação para determinado fenômeno, e aí tu faz uma pesquisa conclusiva a ponto de confirmar o que as pessoas estão falando. Ah, o professor Zépica vai terminar o doutorado e vai passar no concurso na FURB. Professor, aí vai lá, a professora Lívia fala sobre o professor Zépica, o professor, deixa eu tentar lembrar dos nomes dos professores, o professor Samuel fala que o Zépica vai ser um grande professor, quando terminar o doutorado vai fazer um concurso, ou seja... E o Leonardo, professor Leonardo, o que ele falaria? Ah, é. Eu nem falo muito com o Leonardo. Eles são Não, sobre FURG, quase nada, cara, quase zero. Então, aí o professor Leonardo falou que o Zépica, pô, o cara tá se destacando, tá paraninfo de turma, tudo que a gente já sabe aí, né, Zé? Tá indo muito bem, vai terminar o doutorado, vai fazer um concurso, vai ser professor da FURG. Pô, eu como colega de trabalho dele, de doutorado também, pô, Zépica, fica aí que é teu lugar, tal, tu vai fazer o concurso, vai passar. Olha quantas evidências, quantas pessoas falando. Pô, vamos fazer uma pesquisa conclusiva sobre isso. Vamos ver mesmo se o Zépica é o cara certo que vai ter a condição de amanhã estar como professor titular de disciplina aí. Tá? Então, tem muitas evidências sobre um assunto, a gente vai lá, só que ninguém fez a pesquisa ainda. Então, vamos fazer essa pesquisa para concluir alguma coisa. Agora não, pô, chegou o professor Marcelo aí, ninguém conhece. Os colegas de trabalho vão começar a conversar comigo. O Zépica vai vir, vai conversar comigo. O professor Samuel, o professor Mico, todo mundo que trabalha aí. Vão começar a explorar para entender e tentar me conhecer um pouco mais. Não vão conseguir tirar conclusão a meu respeito. Nunca viram eu dando uma aula, né? Nunca viram eu conversando com os alunos. Então, vão explorar mais o fenômeno. Então, tenha em mente isso. O que eu quero fazer de pesquisa e o que eu preciso fazer sobre o problema que eu tenho na mão. Tá? E a vida de administradores, pessoal, por mais que não seja pesquisa científica, quando a gente senta a bundinha na cadeira para administrar uma empresa, é solucionar problemas. Eu tenho que explorar mais para aprender e conseguir solucionar um problema, ou eu tenho que, muitas evidências como eu posso resolver um problema, eu tenho que tentar resolver daquela forma para concluir. E aquele é o melhor método de resolver um problema. Tá? Na vida profissional também é assim. Beleza, Zé? Alguma pergunta aí? Cara, por hora tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Marcelo? Tranquilo, por enquanto tá tranquilo. Acho que tu fala em TCC, o pessoal começa a ficar nervoso aqui, aí cai uma baixa energia. Vamos deixá-los mais nervosos, então. Se depender de mim, eles já estão já. Tá, pessoal? Então, assim, eu separei aqui três aspectos importantes que eu entendo dentro da pesquisa quantitativa. Ah, qual foi o autor que falou isso? Pessoal, não peguei autor nenhum, tá? Só que eu tirei direto da minha cabeça, direto daquilo que eu venho vivendo em torno de pesquisa quantitativa. Então, a pesquisa quantitativa tem teoria como indicação de prováveis evidências. Quando a gente lê, vamos supor, eu estou aqui tomando uma garrafinha d'água. E aí o Zépica escreveu um artigo dizendo: o Marcelo, quando toma água, fica mais feliz. Ele escreveu um artigo e a teoria dele é essa. Aí vocês vão analisar, vão me observar um pouco e vão ver, pô, o professor Marcelo, lá, quando toma água, fica mais feliz. Ou seja, a teoria... E o que é teoria, pessoal? Muitas vezes a teoria não é só o que está escrito nos livros. Em algumas vezes a teoria é a vivência de vocês.
a nossa vivência em relação aos fatos, né? Eu não sei se eu tenho uma filha de 8 anos, então assim, o comportamento dela me dá diferentes evidências das ações que ela vai tomar. Quando ela está com fome, ela é extremamente brava, irritada, estressada. Quando está com sono, a mesma coisa. Ou seja, eu posso fazer uma pesquisa quantitativa para concluir que quando ela sente fome ou sono, ela é uma criança extremamente brava, difícil de lidar. Ou seja, muitas vezes a teoria é a nossa vivência. Aí, claro, que a gente tá numa universidade, a gente tem que colocar, fundamentar teoricamente todos os nossos estudos, então a gente vai lá e busca também nos autores aquelas vivências que a gente tem. Mas muitas vezes a teoria ela está na nossa volta. O problema de pesquisa ele está ao nosso lado e a gente não está nem enxergando. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O Zépica sabe que eu gosto de tomar uma cerveja. Terça-feira agora eu fui levar minha filha na patinação aqui no bairro do lado do meu. E, pô, um calor, não tinha um vento. E eu disse, bah, vou ter que achar um boteco para tomar uma cerveja. E aí, olha que fantásticas as coisas são. Eu tinha ali conveniência. Aí uma seta. Aí chegava em outra placa, conveniência. Aí cheguei numa conveniência lá. Tinha uns profissionais lá da construção civil tomando cerveja. Tinha um cara que não tinha uma perna e um braço tomando cerveja. E aí eu pedi uma cerveja e fiquei analisando aquele ambiente. Porque aquilo ali era, para mim, né, pesquisador de marketing, um ambiente de consumo. E aquilo ali me deu um insight que eu digo assim, pô, imagina que legal se eu conseguisse parar para fazer uma pesquisa aqui, de observar, fazer uma observação participante, porque eu estou ali interagindo com as pessoas. Então, às vezes, o nosso problema de pesquisa, ele surge assim, ó, pô, mas que bacana, imagina, como é que é o consumo daquelas pessoas? O que eles estão fazendo ali? Por que estão ali? Por que no final da tarde estão reunidos ali, tomando uma cerveja, rindo, brincando, se divertindo? Qual é esse contexto? Que contexto de consumo isso cria? Ou seja, às vezes as problemáticas que a gente precisa estudar estão na nossa volta, nas coisas mais simples. Aí a gente quer fazer uma pesquisa sofisticada, uma pesquisa com profundidade teórica, e na verdade que muitas vezes não explica baboseira de nada da vida social, que é a grande missão da administração, ajudar a sociedade. E às vezes a gente está fazendo pesquisas que não ajudam nem as empresas e nem a sociedade, tá? Então, teoria, quando eu falo em teoria, é todo essa complexidade de coisas que acontecem na nossa vida e na nossa volta que a gente pode, sim, teorizar e buscar prováveis evidências para aquelas coisas. E aí fazer uma pesquisa quantitativa. Óbvio que para a academia a gente vai ter que embasar teoricamente o estudo. Mas, cara, aqui na UFSC mesmo, tem o João Henriques na linha de marketing. Tem o João Henriques estudando o consumo dos gordos. Tá? E, pessoal, por favor, eu e Zé, porque a gente está com a barriguinha, né, Zé? E quando Marcelo, que isso, não avacalha. aí eu, pô, um dia eu falei para ele, pô, cara, mas que preconceituoso, como é que tu vai falar isso, o consumo dos gordos? E ele disse, Marcelo, o termo científico correto é gordo, tá? Então, aí eu parei, então tá, quando não é cheinho, não é gordinho, não é fofinho. O termo científico para chamar uma pessoa que está acima do peso é gordo. Olha que fantástico. E a gente achando que não podia chamar as pessoas de gordo. Cientificamente, ele me provou que sim, tá? E tem a Jana, que estuda o consumo do público LGBTQIA+, faz só estudo de consumo, como é que é o consumo desse público específico, tá? Então, tem uma infinidade de formas a gente fazer, buscar problemas de pesquisa, tá? E aí, para pesquisas quantitativas... Marcelo, eu fiquei interessado em fazer a pesquisa participante contigo no boteco. Cara, isso daí vai ser fantástico, porque eu vou participar, né, cara? E aí também a visão do pesquisador vai mudar ao longo do estudo. No finalzinho a gente já está com uma outra consideração do trabalho. Exatamente. E como é que tu vai botar ali que tu está sendo influenciado, né, pelo álcool? Tá, pessoal? Então, assim, ó, teoria como indicação de prováveis evidências. Né? É a música do Chitão, gravem a música do Chitãozinho Chororó. Evidências.
Se eu tenho muitas evidências, quantitativo. Se eu tenho 0 evidências, qualitativo. Tá? Possibilidade de desenvolvimento e deduções de hipóteses. Se eu tenho evidências, eu consigo criar hipóteses. Tinha um cara no boteco aquele dia, Zé, escuta essa. O cara não tinha uma perna e um braço. Daqui a pouco eu olho para o lado, o cara está dentro de um tonel d'água tomando banho. Ou seja, se eu frequento muito aquele ambiente, tenho várias evidências, eu posso deduzir e criar hipóteses sobre o comportamento daquela pessoa. Ó, o cara, depois que ele toma 3, 4 cervejas, o nível alcoólico dele aumenta e ele se joga num tambor de água. Ou seja, as prováveis evidências me levaram à dedução de hipóteses. Estudo quantitativo, a gente tem que ter hipóteses previamente estabelecidas. Então, a gente vai hipotetizar cenários, né? O professor Marcelo, quando bebe água, sente-se mais feliz. Isso é uma hipótese. Vai, depois, através da coleta de dados, refutar ou aceitar essa hipótese. Mas é uma hipótese. Pô, a pessoa me viu 10 vezes. Eu triste, eu tomei água, fiquei feliz. Se deduz a hipótese de que ao tomar água eu fico feliz, tá? Então, pesquisa quantitativa parte de prováveis evidências, né, ou de muitas evidências para a dedução de hipóteses. Possibilidade de utilização da estatística para concluir sobre as variáveis do estudo, softwares. Tá? Quem gosta da área de tecnologia, pessoal, pesquisa quantitativa é um barato. Tá? Para você, hoje o pessoal está estudando ciência de dados para poder fazer análise de dados de pesquisas quantitativas. O pessoal está estudando lá o Python, está estudando Power BI, um monte de ferramentas tecnológicas, tá? E que pena que eu não tenho muito tempo para me aprofundar, porque eu acho isso muito bacana. Por que a estatística está muito presente em estudos quantitativos? Por causa das correlações das variáveis. A água torna o professor Marcelo mais feliz. Variável água com variável felicidade. Como é que eu correlaciono isso? Quem é que apresenta que sim, a água gera felicidade em determinadas pessoas? A estatística. Eu vou coletar os dados com a minha amostra ou a minha população e vou lançar esses dados, as respostas desses entrevistados no software. E o software, através de análises estatísticas, vai demonstrar a correlação entre as variáveis. Tá? Ou seja, como essas variáveis se correlacionam. O que impacta no quê? Na verdade, é isso. Muitas vezes, pessoal, a gente usa o software da estatística e não sabe nem o que está fazendo. Mas tem um autor que diz lá, se o número for 0,6, aceita a hipótese e aquilo ali, e aquela correlação é verdadeira. Se for aí a gente vai para os autores de estatística. São os caras que ficam pensando a matemática lá, para que a gente possa comprovar através dos números as correlações das coisas, tá? E aí, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de pesquisa quantitativa. O Zépica talvez já tenha visto essa figura. Esse é o modelo conceitual que eu criei na minha dissertação de mestrado, tá? Para a gente fechar aqui a minha fala. Então, o que acontece? Eu comecei a ler muito sobre... A minha pesquisa é sobre varejo omnichannel, tá? Para quem ainda não ouviu falar do termo, é a integração total dos canais de marketing. Ou seja, nós, enquanto consumidores, a gente consome tanto no físico, no varejo físico, né, o varejo tradicional, quanto no varejo digital, varejo online. E o que é o omnichannel nessa concepção? É a integração total. É quando eu uso o varejo físico e o varejo online para fazer minha compra. E a gente fala hoje muito em jornada de compra para entender as experiências de consumo, né? Então, minha pesquisa é em cima disso, tá? Então, esse modelo, eu elaborei todo com base na literatura de marketing que tem sobre o assunto. Eu peguei, fiz um estudo bibliométrico dos últimos 10 anos sobre o tema e extraí as diferentes variáveis que impactam o consumidor nesse tipo de varejo.
E aí eu estabeleci ali que a integração de canais, ou seja, essa integração total dos canais de marketing, somado à conveniência, gera no consumidor poder. E como é que eu cheguei nessa conclusão? Coletei dados, joguei no software, o Smart PLS, e a estatística me mostrou que sim, quando a empresa integra seus canais e oferta conveniência para os consumidores, a sensação de poder das pessoas, do consumidor, aumenta. Aumentando o poder, gera mais satisfação, gera mais confiança e o valor que esses consumidores percebem na relação com a empresa, o varejista, aumenta. O que gera lá na ponta da cadeia uma compra por impulso. Então, quando a empresa tem canais integrados, conveniência, faz com que o consumidor se sinta mais poderoso nessa relação, satisfeito e confiante, com uma percepção alta de valor. Tudo isso gera o quê? Gera uma provável compra por impulso, que o consumidor vai sendo estimulado por diferentes fatores e lá na ponta ele compra impulsivamente, tá? Então isso aí, basicamente, esse resumo aí é o que eu fiz na minha dissertação de mestrado. Tudo através de quê? Evidências. Da onde eu tirei as evidências? Da teoria. Criei o quê? Cada Hzinho que tem aí é uma hipótese diferente. Então, o que é H1A ali? A integração de canais afeta positivamente o empoderamento. Eu tirei da literatura, deduzi essa hipótese, com base na literatura. A conveniência afeta positivamente o empoderamento. O empoderamento afeta positivamente a satisfação e a confiança e o valor percebido. E o valor percebido afeta positivamente a compra por impulso dos consumidores. Então, são todas correlações estatísticas. Qual é a minha grande... E agora, para fechar, né, pessoal? Qual é a minha grande crítica e restrição ao estudo quantitativo? Então, eu sei que a integração de canais, conveniência, gera empoderamento, satisfação, confiança, valor percebido e gera compra por impulso. E daí? Por quê? E aí a gente chega ao final do estudo quantitativo e começa a se perguntar, mas por quê? Ah, não sei, eu sei que gera. Mas por quê? E essa é a minha grande crítica ao estudo quantitativo. E aí, o porquê, para mim, é novo. Porque eu cheguei a um resultado novo. E tudo que é novo, eu não sei quase nada a respeito. E aí eu tenho que fazer o quê? Explorar o novo. E aí por isso que a pesquisa nunca acaba. O fantástico da pesquisa nunca acabar é isso. E agora eu quero entender o porquê das coisas. Por que ele se sente mais empoderado? Por que o consumidor gera mais valor na relação com a empresa? Por que ele quer comprar por impulso? A minha pesquisa é limitada nesse sentido. Ela não responde os porquês. Ela simplesmente correlaciona as variáveis estatisticamente. E aí o porquê eu posso buscar depois numa pesquisa qualitativa, onde eu vou explorar o novo. Porque essa resposta que eu encontrei é nova no meio científico, é inédita. Agora, por que a pesquisa sempre avança? Porque os pesquisadores vão atrás dos porquês. Ah, eu quero entender por que o cara que se sente empoderado quer comprar por impulso. E aí eu vou ter que analisar, explorar, observar, até chegar novamente a alguma conclusão. Tá? Então, o fantástico de pesquisa quantitativa é a gente conseguir correlacionar variáveis e entender que elas, sim, são possíveis e se correlacionam. Só que a pesquisa, uma pesquisa quantitativa, ela não acaba na simples comprovação da correlação das coisas. E sim, ela precisa avançar depois, através de estudo exploratório, para a gente entender melhor o porquê das coisas. Tá? É assim que eu enxergo. Então, não adianta eu chegar, meu resultado, posso concluir? Posso concluir isso para aquela amostra que eu pesquisei, não para todo mundo. Eu não consigo pesquisar todo mundo. Nesse caso, a minha população eram pessoas que usavam plataformas físicas e digitais para fazer compra dentro da sua jornada. Então, são muitas pessoas que fazem isso. Eu não consigo pesquisar todo mundo, então eu não consigo estabelecer uma população para extrair uma amostra representativa. É o que a gente chama de probabilístico ou não probabilístico. O probabilístico, eu tiro uma amostra representativa da população. O não probabilístico,
eu faço com base, eu pesquiso pessoas que são desse grupo, mas eu não posso generalizar porque elas não representam a população como um todo. Pessoal, Ô, onde é Marcelo, que... deixa eu fazer uma perguntinha antes. Fala aí. Não sei se tu falou e eu me perdi ou se tu não falou, mas quantas pessoas responderam para ti questionários na dissertação? Tu tem mais ou menos essa ideia? A minha amostra foi 229 pessoas. 229 pessoas. E aí tu fez isso o quê? Num questionário? A pessoa respondeu para ti num Forms, Google Forms? Como é que foi isso? Foi bem durante a pandemia, então foi tudo questionário online, no Google Forms. Tá, e as perguntas, elas eram perguntas de sim, não, escala Likert, como é que o pessoal inferia ali a resposta? Com exceção das questões de perfil, né? Gênero, idade, renda, etc., todas as questões são com escalas que já existem na literatura, né? Então, todas com escala Likert de 7 pontos. Tá? Concordo, não concordo, concordo totalmente, discordo totalmente, nesse sentido aí. Essas pesquisas quantitativas, geralmente a gente faz assim. E aí uma série de perguntas que representam uma variável. Por exemplo, a integração de canais tinha 9 perguntas. A conveniência tinha 3 perguntas, e assim por diante. E aí o questionário ficava grande, né? Ficou um pouco grande até, e as pessoas depois a gente joga tudo no software e o software faz a correlação das respostas, gerando ou não correlação positiva. No caso do meu trabalho, todas as variáveis se confirmaram, porque havia muitas evidências que aquilo ali ia dar certo. Minha cadelinha se surtou aqui. Beleza, Zé? Respondi? Perfeito. Pessoal, onde encontrar o Mala aqui, tá? Quem quiser falar comigo, quiser... Cara, eu sou um cara chato no sentido assim, responder aluno. Hoje eu estou falando com vocês, vocês se tornaram, de certa forma, meus alunos, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, tem ali meu WhatsApp profissional, eu tenho um WhatsApp pessoal, mas aí não dá de misturar. Esse WhatsApp com DDD 47 aí, ele é profissional, para me responder aspectos profissionais. Então, qualquer aluno, pode ser aluno meu, pode ser aluno do Zépica, é aluno de administração, está precisando de ajuda, pode mandar o WhatsApp, eu respondo todo mundo. E geralmente respondo no mesmo dia, tá? E tem meu e-mail ali também, meu Instagram. Instagram, eu não sou muito ativo no Instagram. O Zépica gosta um pouquinho mais do que eu. Mas eu acho que é aquilo ali, tá? @marcelo.lisboa1983. Tá já mais ou menos indicando que esse ano eu faço quarentinha. Pô, não é uma homenagem ao Grêmio, cara? Achei que fosse ao Mundial do Grêmio. Não é. Vem com esse negócio de Grêmio pra cá. Mas, ô Nossa, Marcelo, é bem tranquilo esse negócio do WhatsApp. Qualquer coisa, tu bloqueia os alunos se eles ficarem te incomodando muito. Vai lá e bloqueia. É bem tranquilo. não. Os malas eu bloqueei, tá? Os caras que estão afim de aprender, de estudar, beleza. Agora os malas, professor, vamos tomar uma cerveja? Pô, esses aí são da elite, né? Ah, professor, preciso de uma coisa na primeira pesquisa. Esses aí são os intermediários. E tem os malas que falam um monte de bobagem, né? Mas beleza. Gente, alguma pergunta pro Marcelo? Alguém quer fazer alguma pergunta pro Marcelo? Marcelo, para aí, o Richard vai te fazer uma pergunta aqui. Fala aí. Fala, Marcelo, boa noite. Opa, boa noite. Marcelo, parabéns aí pela tua pesquisa que tu fez. Para um pouquinho que eu vou tirar a apresentação aqui Tá. para abrir a tela para enxergá-los melhor. Deixa eu ver aqui. Então, vou fechar aqui. Pode falar aí. Marcelo, não sei se chega a ser uma pergunta, na verdade, tu me fez questionar justamente isso. Quando eu comecei o TCC, eu vinha com essa abordagem de querer fazer um TCC misto entre o Quali e o Quant. Porém, pela falta do tempo que a gente tem no semestre, principalmente da gente da graduação, o professor optou por eu seguir só na área do Quali. E a gente entra naquele loop infinito, igual tu disse ali, né? A gente acaba indo para o Quali para tentar gerar uma hipótese, para dessa hipótese tentar chegar num Quant. Né? E a minha pesquisa foi muito parecida com a tua na parte do comportamento do consumidor, principalmente com consumidores de veículo, né? Foi o tema que eu fui.
E eu cheguei nessa tua conclusão de que a pesquisa ela não consegue ser conclusiva quando a gente aborda uma pesquisa quali, né? Isso para o pesquisador é bem difícil. A gente nunca tem um resultado concreto do final. E aí eu acabei optando por software, igual tu falou, né? Acabei indo lá por Imarutec para buscar nuvem de palavras, similitude, e para tentar chegar em alguma coisa que eu pudesse ser palpável para mim conseguir concluir o meu tema, né? Essa dificuldade que eu tenho das pesquisas qualitativas, né? Que é igual tu disse, acho que teria que ser uma abordagem mista entre o qual e o quant para a gente conseguir ter uma palpabilidade maior sobre o tema, né? Sobre o que a gente está pesquisando. Não, então, é o que eu acho, tá? Eu acho que mesclar os métodos, mesclar o quant com o quali, de certa forma, é o que completa mais a pesquisa. Tu pode partir de evidências, fazer um quant e depois explicar um pouco os teus resultados através de um quali. Ou tu pode partir de uma exploração quali para levantar evidências e deduzir mais hipóteses, para depois tentar confirmar, concluir alguma coisa com o quant. Mas não adianta, é esse loop, entendeu? A pesquisa não para. O que a gente tem que ter em mente, né? Que a gente aprende bastante no doutorado, principalmente, é que a gente não tem que ficar muito preocupado com algo. O meu estudo é quant, eu quero concluir, aí eu chego no final do estudo e fico com um monte de perguntas. Cara, aquilo que aquilo que era pretendido fazer foi feito. A próxima pesquisa, ou outros pesquisadores vão pegar a tua pesquisa e vão dar continuidade. A gente não pode se estressar assim, pô, agora, isso aqui não quer dizer nada. Não, quer dizer sim. Essas variáveis se correlacionam um pouco. E agora? Pô, agora não sei. Agora vai outro pesquisador pegar isso aqui para tocar para frente e vai se virar para responder o porquê das coisas. Ou eu mesmo, pô, fiquei intrigado, vou seguir a pesquisa. Por isso que pesquisa nunca para, nunca acaba. Tá? Porque a gente tem essa ansiedade de ficar desvendando o mistério ao longo do tempo. Tá? Então, estabelece, o principal é a gente conseguir responder alguma coisa e ter um problema claro e conseguir, de certa forma, atender qual ou quantitativamente o problema. Depois a pesquisa segue, a pesquisa vai adiante, outras pessoas vão pesquisar. Daqui a pouco tu vai ler um estudo que foi feito num outro país, que o cara fez algo muito parecido contigo e chegou a uma conclusão um pouco diferente. E daí tu já tem um pouco de resposta, né, em relação ao resultado do teu estudo. Mas é assim mesmo, pesquisa a gente não pode se estressar achando que vai abraçar o mundo e vai responder tudo. Não tem como a gente fazer isso. Por isso que a gente faz um recorte bem pequeno da literatura e vai pesquisar. Isso já sai uma dissertação de mestrado, um TCC de graduação, uma tese de doutorado, e a gente não pode se estressar achando que tem que abraçar o mundo. Nenhum pesquisador vai conseguir fazer isso. Pode fazer ao longo de 20, 30 anos o cara conseguir muitas respostas para um assunto, mas são 20, 30 anos pesquisando. Então, tranquilo. Era isso? Era isso. Mais alguma pergunta, gente? Feito? Então, para aí. Para a gente pegar o certificado que você já conhece, eu vou ler. Marcelo, enquanto isso, muito obrigado, cara, pela tua palestra, pela tua fala. Eu não estou vendo vocês, cara. Tá vendo minha tela, de repente, agora? Só o QR Code aqui. Ah, tá, beleza. Tá. Cara, muito obrigado mesmo, tá, Marcelo, pelo tempo, pela palestra. O pessoal estudou alguma coisa disso agora há pouco tempo em PA, mas é super legal ver alguém da área falando, né? E eu sou um pesquisador quali, assim, muita coisa que tu diz a gente também faz de uma outra forma, olha de um outro olhar, então é muito legal e também foi agregador para mim, assim. Brigadaço, obrigado pela tua agenda, pelo teu tempo e por compartilhar esse conhecimento também dessa forma tão limpa, né? Porque isso aí está escrito em milhões de manuais, mas dessa forma que tu traz para nós, assim, em considerações, ó, enriquecedor mesmo. Obrigado, viu? Valeu, Zaço. Valeu, Zé, porque eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, fechando o horário, né? Sabe que agora voltam as aulas aqui como é privado, a gente está com o calendário não ficou desajustado, né, por causa da pandemia, mas precisando aí, só chamar que a gente está à disposição. Sobre o calendário não estar desajustado, zero inveja, tá? Não tenho nada mesmo de inveja nesse sentido, tá? Marcelo, valeu, hein? Tranquilão. Valeu, a gente se fala. Um abraço ao pessoal aí.
Dá um alô pra galera de Rio Grande aí, saudade da terrinha. Ah, final de semana eu vou aí, vou buscar meu pai e minha mãe. Ué? Chego sábado de manhã, nem faço horário aí. Desembarco na rodoviária, já pego o carro com ele e já venho para cá de novo. Daqui a pouco eu tô por aí. Hã? Daqui a pouco eu tô por aí. Ah, quando vier aqui, não deixa de vir aqui Itapema, cara. 60 quilômetros de Floripa. Pode deixar. R$ 25 no busão. Não tem desculpa. Pode deixar. Valeu, Marcelo. Abração, cara. Valeu, pessoal. Um abraço. Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau.